vizinhos que estão na região estão ameaçando intensamente Israel. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus, conforme estou mostrando aqui nesse mapa, um povo que veio de uma ilha chamada Creta, tá? Originário aqui de Creta, que migrou para esta região, primeiramente esta região do Egito e depois para a região da Palestina, tá ok? Se estabeleceram aqui no litoral da Palestina. As cidades mais importantes são Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gat. E se estabeleceram aqui nessa região, sempre disputavam com Israel o domínio da região. Disputavam com Israel o domínio sobre aquela região. Eram povos que estavam num nível de desenvolvimento um pouco mais avançado, que tinha o domínio dos metais, por exemplo. Sempre nos lembrando que Israel, ao invadir Canaã, eles estavam vindo de uma situação de escravidão. Então não estamos pensando para Israel em desenvolvimento tecnológico muito avançado. Israel estava ainda aquém do desenvolvimento da época. Então, saindo da escravidão, o período de peregrinação, né, com vamos dizer assim, o estabelecimento de uma unidade nacional, né, com esse povo agora adquirindo uma característica de um povo soberano, saindo de uma característica de povo escravo e adquirindo soberania, né, e unificação desse povo enquanto nação, né, está nascendo ali agora uma nação, não indivíduos de diferentes tribos que simplesmente estavam subjugados a uma situação de escravidão por um povo muito maior, muito mais avançado e muito mais antigo. Mas agora um povo liberto, depois de liberto, agora estabelecida a unidade nacional e desenvolvendo as suas características próprias. Inserido em Canaã, um povo de guerra, um povo belicoso, né? Um povo que, a partir das dificuldades da peregrinação, de todo esse período, de todas essas guerras que tiveram que enfrentar, um povo que está pronto para a batalha, para entrar em Canaã e guerrear com aqueles povos que lá estão. Só que uma vez estabelecido, e agora a tentativa de organização de um sistema de governo, né, que falha por causa da desobediência deles mesmos, que falhem por causa da falta de comprometimento deles mesmos, há esta questão da fragmentação do poder e há a questão deles serem vizinhos de povos que estão num desenvolvimento maior. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus, em relação ao domínio da arte, né, de lidar com metais, tá ok? De lidar com metais, os filisteus já estavam dominando essas práticas, essa ciência de fundir os metais para fazer armas, para fazer instrumentos, para fazer ferramentas, o uso de carro de batalha, tá ok? E a organização de um exército regular, um exército profissional, um exército que sempre está disponível para aquelas cidades-estado. A Filístia, esta região dos filisteus, ela tem algumas características semelhantes aos povos que foram desterrados por Israel, que foram arrancados por Israel daquela região. Por exemplo, a questão das cidades-estado. Uma organização em que cada cidade tem autonomia. O rei daquela cidade tem autonomia. Então, Gate não presta contas a Ascalon. Ascalon não presta contas a Ecrom. Cada cidade tem uma certa autonomia e aquele rei age na sua região, exerce sua autoridade naquela região. Mas eles são organizados no sentido de terem domínio sobre a arte de trabalhar com metais, e eles têm um exército muito bem organizado e são muito bem treinados para a guerra. Então a disputa entre Israel e eles é desigual, porque Israel está ainda em desenvolvimento, está ainda crescendo e aprimorando algumas técnicas. Então, com isso, a Filístia oferece um sério risco a Israel. E de tal forma este risco, que o risco é oferecido, as pressões exercidas pelos filisteus, veio a quebrar com o sistema dos juízes. Veio a tornar esse sistema ineficaz, porque esse sistema já havia sido desmantelado por dentro, por causa da fragmentação intensa desses líderes. As tribos não se organizavam de uma forma homogênea para dar uma resposta rápida. E com isso esse povo que estava no litoral de Israel exercia grande domínio sobre eles, invadia as regiões e oferecia risco a qualquer liderança de Israel. Com este risco oferecido pelos filisteus a Israel, a necessidade da substituição do sistema por um sistema que
vamos dizer, era inferior a esse, porque pense no sistema dos juízes, nessa organização que a gente acabou de escrever, né? A Liga das Tribos, com um órgão jurídico inserido nela, tá ok? A cada tribo, né? As associações protetoras e as casas do pai. E outra coisa que temos que falar também, dentro de cada instituição dessas que eu enumerei, os levitas atuando dentro de cada uma das instituições, porque os levitas são um povo sagrado, separado para o sacerdócio, que não tinham uma tribo, vamos dizer assim, um território tribal, não tinha um território tribal, ou seja, não tinha um estado onde se exercesse um governo, eles tinham simplesmente as cidades em que habitavam e algum gado, mas não muito numeroso, né? Gado, algumas posses, alguma terra para plantio, mas não muito numerosa, para a subsistência. E eles exerciam dentro de cada instituição dessas a influência. Que tipo de influência? O ensino, tá? Da lei e a organização da religiosidade, da liturgia religiosa instituída, as festas, os sacrifícios, tá ok? Então os levitas, dentro de cada instituição dessas, eles tinham que zelar por isso. Com isso nós vemos o quê? Uma interação, cada grupo desse tem mais poder de interatividade, tem mais poder de atuação, tem mais opinião. Com a divisão dessa, vemos cada grupo desses exercendo mais opinião. Cada grupo desse detém um pouco de poder, né? É o que vai ser completamente esvaziado na época da monarquia. O poder desses pequenos grupos será retirado deles e entregue completamente ao monarca. Tá certo? Entregue completamente ao monarca. Então o monarca, independentemente da opinião da casa paterna, de Dan, de Naphtali, da organização protetora de Issacar, da tribo de Simeão, da tribo de Efraim, independentemente da opinião destes órgãos, vai tomar decisões, vai impô-las. A decisão será imposta a cada um deles. Então, com isso, perdemos os poderes regionais entregues totalmente a um poder central, o poder da monarquia. Isso, infelizmente, foi necessário em virtude do desenvolvimento de povos bastante avançados e que estavam oferecendo grande risco a Israel. Então, a pressão exercida pelos filisteus, principalmente pelos filisteus nesta ocasião, força a uma mudança de sistema, tá, em Israel. Então com isso extingue-se o período dos juízes. Samuel é o último juiz. Samuel é o último juiz. E com Samuel vemos a transição. Com Samuel vemos a transição. Inclusive, na época de Samuel, vemos dois juízes que mostram bastante a irresponsabilidade de alguns indivíduos de Israel em relação ao papel que deveriam exercer. Joel e Abias, filhos de Samuel, tá? Mas que são, de fato, a Bíblia assim testifica, são pessoas irresponsáveis em relação ao seu papel, que exercem seu papel de uma forma muito aquém do que deveriam, e com isso mostram toda a necessidade da troca desse sistema, em virtude da falta de compromisso desses líderes, desses indivíduos. Então, em Samuel, vemos aí a mudança do sistema, e o próprio Samuel é quem vai ungir o próximo personagem, o personagem inicial do período chamado período da monarquia. Então, Samuel, que era profeta, era juiz e sacerdote, uma pessoa que tinha todas essas competências dentro de Israel, ele era profeta, ou seja, ele era um líder que estava sempre defendendo e estava sempre incentivando, estava sempre zelando pelo culto em Israel, pela comunhão de Israel com Deus, com Jeová. E este culto, esta obediência a Jeová, era o principal fator unificador de Israel como um todo. A tribo de Dan, a tribo de Simeão, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, o que há de comum entre elas, além de um laço parental distante, que vai ficando cada vez mais distante dentro das linhas genealógicas. Existe um ancestral comum deles, que é Jacó, só que isso vai ficando cada vez mais distante. Precisamos de um fator unificador dessas diferentes tribos. Qual é o fator unificador? Jeová é o fator unificador. O Deus que libertou eles da escravidão e deu a terra a eles. O Deus que os defende, né? O Deus ao qual prestam contas porque firmaram um juramento com ele no Monte Sinai. Este é o fator unificador. E Samuel, enquanto profeta, sempre defendia
esta máxima, sempre defendia esta lei, defendia esta consciência nacional, e tinha que incentivar essa consciência nacional. Enquanto juiz, ele tinha autoridade de decisão, né, de liderança e decisão. Então ele tomava decisão sobre situações importantes, situações complexas, né? Ele tinha poder de decisão. Enquanto sacerdote, ele zelava pela liturgia do culto, tá ok? Zelava pela liturgia do culto. Então, o fim desse sistema, Samuel, é a ponte entre o período dos juízes e o período que se inicia, o período da monarquia, que vai dar resposta mais eficaz à pressão exercida pelos filisteus, mas não somente pelos filisteus, pelos amorreus, tá ok? Pelos árabes, que faziam incursões na região, pelos edomitas, pelos moabitas, pelos amalequitas, diversos povos com mais desenvolvimento ou menos, com mais poder bélico ou menos, mas que sempre estavam agredindo Israel, sempre estavam oferecendo risco às tribos de Israel. Então as tribos perderão seu poder individual, casa paterna, associação de tribos, confederação das tribos, né, conselho de tribos, vão perder poder para uma organização única e unificadora de todas essas instituições, a monarquia, que vai concentrar na sua mão o poder de mando, o poder de decisão, tá? O que estava distribuído entre eles e que deveria ser levado ao Conselho Nacional, agora não é necessário mais. O rei tomará a decisão sobre todas estas situações. Então teremos o rei e o exército, né, com o chefe do exército. Então teremos aí o sacerdote, o rei e o chefe do exército, exercendo poder sobre Israel. Com Samuel vemos a unção de Saul. Então vemos aí o período agora sendo estabelecido, o período da monarquia, tá? Com a unção de Saul, vemos aí na página 17, por exemplo, página 16, o tipo de ameaça que os filisteus representavam, uma ameaça muito forte, porque os filisteus eram uma nação muito antiga e muito preparada, e que tinha uma habilidade já sobre sabiam trabalhar com metais. O fracasso de Israel perante os filisteus, tá ok? Quando, por exemplo, Israel levou a arca para o campo de batalha, e isso não adiantou nada, porque eles estavam começando a usar os objetos que tinham uma prática, que tinham uma lei vinculada, que estavam vinculados pela lei a uma determinada liturgia. A arca não foi feita para ficar sendo carregada para lá e para cá, mas sim era um objeto sagrado que estava ligado ao tabernáculo, tá ok? Então ela estava ligada a essa situação. O culto dentro do tabernáculo é a manifestação de Deus ao sumo sacerdote. É o que a lei determinava. Agora eles estavam começando a manipular esses objetos simplesmente como amuletos, como talismãs, como objetos mágicos, né? Então, a partir desse desrespeito, houve a ineficácia disso, porque não foi feita para isso. Não tinha esse propósito, não tinha esse objetivo. Eles levaram a arca para o campo de batalha, achando que com isso estavam vinculando Deus àquela situação. E Deus teria que agir em relação àquela situação. E Deus mostrou que ele não pode ser chantageado, não pode ser envolvido dentro de uma situação porque o povo de Israel assim o queria. Não adiantou, eles perderam a arca para os filisteus, mas os filisteus não conseguiram ficar com a arca com eles, porque começaram a acontecer diversas coisas. Dagon caía diante da arca, haviam problemas de doenças que afetavam o povo por causa da presença da arca ali. Então Deus mostrou também a sua autoridade para os filisteus. Os filisteus devolveram a arca, tá ok? Então, só um fato que ilustra aí a ineficácia dos líderes desse tempo aí, do tempo dos juízes. O fracasso de Israel perante os filisteus, a eleição de Saul, página 17. Então, vemos aí agora, Saul é ungido rei, tá ok? Então havia aí, como o plano principal fracassou em virtude da irresponsabilidade, um plano substituto entra em ação com uma unificação do poder e uma resposta mais eficiente a esses povos que estavam ameaçando Israel. Samuel é o líder de transição, que faz a transição entre o período dos juízes e o período da monarquia que se institui. Saul é o primeiro monarca, é ungido rei,
mais ou menos 1100 a.C. Saul era um benjaminita, tá? Com isso, com a eleição